Apocalipse, capítulo de número 1, nós leremos o versículo 9 até o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bondade sobre nós, e nos permitir que o teu povo ouça a tua voz, ouça aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor nos ensine pela tua palavra nesta tarde, que aqueles, ó Deus, que puderam vir a este local com desejo de adorar a ti, também, ó Deus, possam escutar a tua voz. Ilumina as nossas mentes e o nosso coração com teu Espírito, para que assim, ó Deus, entendamos a tua palavra e apliquemos corretamente a tua palavra em nossas vidas. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo já passou por grandes calamidades, né? Talvez a nossa geração não esteja tão acostumada assim, né? Se nós olharmos, pelo menos no último século, né? O século 20, né? Nós já estamos no século 21, mas olhando pelo menos para o século 20, nós vemos de que a partir ali do início do século, algumas coisas de proporções mundiais aconteceram. Primeiro, no ano de 1918 a 1920, o mundo foi assolado com uma gripe chamada a gripe espanhola. Aproximadamente cerca de 40 milhões de pessoas, e alguns até estimam 100 milhões de pessoas, morreram infectadas dessa gripe. Então, em todos os lugares do mundo, se viu essa grande catástrofe, essa grande pandemia, né, que assolou o mundo inteiro. Logo depois, em 1929, especialmente nos países europeus, nos Estados Unidos, ocorreu aquilo que é conhecido como a Grande Recessão, onde a economia desses países quebraram, levando a milhões ao desemprego e outros tantos milhões à pobreza extrema. Então, durante os anos de 1929 até o final da década de 30, se viu a nível mundial extrema pobreza, grandes dificuldades econômicas, e então o mundo experimentou uma grande catástrofe mais uma vez. Depois disso, em 1945,
de 1939 até 1945 se deu a Segunda Guerra Mundial. E aí, boa parte dos países se envolveram nessa guerra para fazer com que um determinado grupo, um determinado conglomerado de países vencesse sobre outras nações. O resultado foi que também milhões e milhões de pessoas, entre 50 milhões a 70 milhões de pessoas, morreram em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Mas isso foi até 1945. De lá para cá, muita coisa mudou e quase nós não vimos falar a respeito de grandes catástrofes que matassem milhões e milhões de pessoas. O que nós temos vivido aqui, se comparado com aquilo que aconteceu, nós não podemos dizer que nós estamos acostumados com essas coisas, porque de fato nós não podemos comparar com isso. Nós não temos milhões de pessoas mortas nos nossos dias. Nós não temos um grande impacto mundial com tantas mortes, com tantas dificuldades. Mas é justamente nesses momentos em que muitas pessoas são confrontadas com os seus ídolos, porque em momentos de grandes crises, de grandes dificuldades, de doenças, de mortes, de confrontos e guerras, os ídolos que os homens erguem, eles simplesmente caem, sucumbem diante de todas essas tragédias. Aonde está a fé do homem, aí estão os seus ídolos. E quando esses ídolos caem, como o dinheiro, por exemplo, eles então se desesperam. Quando a confiança nos homens caem e veem os seus ídolos caindo, eles então dizem: quem nós confiaremos agora? Mas é no momento então de crise, de grande dificuldade, de tribulação, que o povo de Deus então é chamado a olhar na direção correta e reconhecer de que o seu Deus não é o dinheiro. O seu Deus não são as coisas que estão ao nosso redor e podem ser palpáveis. O nosso Deus vivo e verdadeiro se revelou em Cristo Jesus, e Ele está conduzindo a sua igreja em triunfo. É isso que nós vemos aqui no livro do Apocalipse. João escreve esse livro encorajando a igreja, para que a igreja, no meio de toda a tribulação que ela estava vivendo no primeiro século, e depois então ao longo da história da igreja ainda viveria, ela olhasse para Cristo Jesus e fosse encorajada. Um dos autores de um dos comentários mais famosos do livro de Apocalipse tem como título Mais que Vencedores, se referindo justamente à igreja do Senhor Jesus, que olha para ele e diz: em Cristo nós somos mais que vencedores, apesar das tribulações que nós passamos. Nós lemos aqui no versículo 9 até o versículo 20, e temos a primeira visão de Pedro, de uma série de outras visões visão de João, de uma outra série de visões que ele terá aqui no livro do Apocalipse. Nessa primeira visão, ele olha para Cristo, o Cristo se revela a ele, se mostra a ele, e através dessa visão de Cristo, a igreja então é encorajada a seguir firme. Nós vemos isso aqui, Jesus encorajando, pelo menos de 3 formas, a sua igreja. A primeira forma que Jesus encoraja a sua igreja e traz segurança ao seu povo, é ele falando à sua igreja em meio à tribulação. Do versículo 9 até o versículo de número 11, nós vemos justamente isso. Versículo 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus. João é aquele apóstolo que havia sido chamado pelo próprio Cristo. Quando Jesus entre nós andou, ele chama 12 homens para andar com ele. E um desses homens é João, aquele que escreveu o 4º evangelho, escreveu as 3 cartas também, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e escreve o livro do Apocalipse. Mas João, ele não apenas foi chamado para andar com Cristo, mas como também ele anda juntamente com a igreja e passa exatamente aquilo que a igreja estava passando. Por isso ele diz aqui: irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele está passando, João, exatamente aquilo que a igreja estava passando. Prova disso é que ele escreve aqui ainda dizendo: achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
naquele tempo em que João está escrevendo essa carta, os cristãos eram levados, assim como os outros cidadãos romanos, ou aqueles que estavam debaixo do poderio do Império Romano, a confessarem de que César, o imperador, era também Deus. E como que eles faziam isso? Todos os habitantes do Império Romano tinham uma possibilidade de adorar a qualquer Deus que fosse, desde que eles também prestassem um tipo de culto a César. Então, se ele tinha o seu Deus pagão da sua terra, ele poderia adorar normalmente o seu Deus, cultuar normalmente aquele Deus, mas no tempo determinado, ele seria convocado a oferecer incenso em adoração ao César. Então, todos os cidadãos eram convocados a isso. Agora, nós vemos os cristãos se levantando e dizendo: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. A palavra Senhor, ela era dada e dirigida a César. Quando eles se apresentavam diante do imperador ou do sacerdote para oferecer incenso, eles diziam: César é o Senhor. Como então o cristão diria, diante dessa adoração pagã, que havia um outro Senhor? Eles poderiam apenas dizer: Jesus é o Senhor. Por conta então da negação de que muitos cristãos tinham de adorar a César, ou prestar culto a César, e adorar somente a Cristo Jesus, eles então eram levados às prisões, e alguns deles levados a Pátimos, para serem submetidos a trabalhos forçados, e então ali pagarem por um suposto crime que eles haviam cometido. Outros eram levados então a prisões, aos calabouços, e até serem mortos ao fio de espada. Então João diz aqui: eu estou em Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, porque então ele não se submeteu a negar a Cristo Jesus, mas ele manteve firme a sua confissão em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo não apenas a identificação de João com a igreja, com o evangelho de Cristo Jesus, que o levou a sofrer, mas ele também se identifica com a igreja, e Cristo Jesus fala a essa igreja. Aqui no versículo 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava ali acorrentado, provavelmente sentado ou em algum lugar quebrando pedras, sofrendo naquela prisão, e ele então não esquece o dia que estava acontecendo. Talvez muitos de nós nos esquecemos, né? Hoje é o dia do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus se levantou da morte e se apresentou vivo diante da igreja. Se nós olharmos para o Evangelho de João, a partir do capítulo 19, nós vemos João relatando, dizendo: no primeiro dia da semana, Jesus Cristo então se levantou da morte. E ele, João, registra novamente: 8 dias depois, Jesus se apresentou para os seus apóstolos. E depois João registra: 8 dias depois, no próximo dia 1º da semana, num domingo, Jesus se encontrou novamente com os seus discípulos. O que João está dizendo aqui é justamente aquilo que ficou caracterizado na igreja do Senhor, não apenas como o primeiro dia da semana, mas agora como o dia do Senhor, o dia em que a igreja do Senhor Jesus é levada a olhar para Cristo, vitorioso sobre a morte, e nele então a igreja tem agora a sua esperança eterna. João sabe disso, e é no meio desse dia em que ele ouve a voz de Cristo Jesus como uma voz de trombeta, exatamente como a voz de Deus poderosa que convocava o seu povo com um grande som de trombeta, dizendo: venham me adorar, quando ele chamava o povo lá no Antigo Testamento. Aqui Jesus então se apresenta, e quando João olha, ele vê justamente aquele que era o seu Senhor, que havia andado com ele, que havia se apresentado vivo, e agora no meio da sua prisão, em uma ilha distante,
ele vê a Cristo Jesus. É claro que aqui diz que ele viu em espírito, ou seja, de que nada daquilo que era físico poderia alterar a comunhão íntima que ele estava tendo com Cristo Jesus naquele momento. E o que ele vê aqui, e o que ele verá, ele deveria escrever às igrejas. E aqui ele descreve 7 igrejas: Éfeso, no versículo 11, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas de uma região conhecida como a Ásia Menor. E essa região de igrejas era, na verdade, uma representação da totalidade das igrejas do Senhor Jesus. Então não era apenas essas igrejas, as 7 igrejas, que depois aí João vai continuar escrevendo para elas detalhadamente a cada uma dessas igrejas, representam o todo da igreja do Senhor Jesus, em todo o tempo e em todas as épocas. Então João ouve da parte de Cristo dizendo: escreve a essas igrejas, como mostrando a João de que ele vem ao encontro no meio da perseguição, no meio da tribulação que ele estava passando, exatamente como seus irmãos, como em todas as igrejas de Cristo, as igrejas do Senhor Jesus, em todo o tempo, que passariam por perseguições, passariam por provações. Ele diz: escutem aquilo que eu estou dizendo. Na verdade, essa é a maneira pelo qual Deus fala ao seu povo. Deus fala à sua igreja em meio às suas dificuldades, em meio às suas provações. Deus fala ao seu povo e Ele não está ignorando, Ele não está distante do sofrimento da sua igreja, mas Ele vem de encontro e fala a essa igreja. O que nós temos que fazer é, de fato, ouvir a voz de Cristo, aquilo que vem da parte de Cristo, escrito, dito, revelado a nós, para que nós então tenhamos uma direção segura a seguir. Talvez muitos nesses dias da pandemia do coronavírus escutem muito mais as notícias da televisão, o que os repórteres têm a dizer, o que os médicos têm a dizer, o que as autoridades têm a dizer, e às vezes fica o dia inteiro, ou na televisão, vendo o jornal, vendo notícia, ou depois na internet, no celular, nos grupos de WhatsApp, e a mente se enche de tantas vozes que não consegue ouvir a voz de Cristo, em meio a toda essa tribulação. A voz de Cristo é aquilo que nos dá segurança em andarmos na direção correta. Ele sabe aquilo que nós estamos passando, Ele conhece a sua igreja e Ele sabe como conduzir a sua igreja. O que nós precisamos fazer é ouvir aquilo que Cristo tem a dizer ao seu povo. Mas Jesus também encoraja a sua igreja que ela ande em segurança, porque Ele mostra a sua glória no meio do seu povo. Nós vemos isso aqui do versículo 12 até o versículo de número 16. João, ele então contempla a glória de Cristo, o poder de Cristo no meio da igreja. O versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que João vê na visão, depois de ouvir a voz de Cristo, é voltar-se e ver os candeeiros que estavam ali naquela visão. Eram 7 candeeiros. Aqui é uma comparação com um único candeeiro que existia lá no templo do Antigo Testamento, ou lá no tabernáculo erguido por Moisés. Havia um candeeiro com 7 hastes que estava ali para justamente representar de que havia luz para as nações, através daquele povo de Israel, da luz que Deus mesmo estava enviando da parte dele para as nações. Só que agora, João vê não um candeeiro, mas ele vê 7. E depois lá no versículo 20 ele vai dizer de que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a própria visão já dá a explicação dizendo: esses candeeiros são a igreja do Senhor Jesus, que agora não é mais só um povo, não é apenas a nação de Israel, mas é a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, chamada para ser luz para as nações em vários lugares ao mesmo tempo. E ele então vê esses 7 candeeiros. E o que logo em seguida ele vê
é de que no meio desses candeeiros, no versículo 13, um semelhante a filho de homem. O que João vê é a figura de um homem no meio daquela visão. Aqui é uma referência a Cristo Jesus. Nos evangelhos, no livro de Daniel, em Ezequiel, nós vemos também se referir ao Filho do Homem, que é nada mais que uma identificação do Messias Redentor como ser humano. Ele viria como homem resgatar o seu povo. Por isso o livro de Hebreus, ele escreve dizendo de que Jesus é superior aos anjos. Não veio um anjo salvar o seu povo, porque o Filho de Deus escolheu se identificar com a raça humana, com os seres humanos, tomou uma forma de homem e está no meio dos homens. E aqui João vê Jesus com uma forma de homem no meio da sua igreja. Como mostrando para João, Jesus está no meio da aflição da igreja. Nós veremos isso aqui depois, ao longo do livro do Apocalipse, como que o próprio Cristo é aquele que conduz a sua igreja no meio do sofrimento. Ele não se distancia, ele está no meio dela. Ele está junto com essa igreja, porque ele conhece as dores, ele se identifica como homem, sabendo exatamente aquilo que passa como a sua igreja, quais são as dificuldades, as tentações, quais são as dores que essa igreja passa. Por isso, então, o livro de Hebreus, ele diz: Jesus, homem como nós, ele sabe exatamente aquilo que nós passamos. Por isso, ele intercede por nós diante do Pai, porque ele conhece as nossas dores. Mas a visão mostra algo mais a respeito de Jesus. Do versículo 13 até o versículo de número 16, nós vemos uma descrição de Cristo, não como apenas um homem fraco, como aquele que foi levado à cruz, chicoteado, humilhado, pregado, exposto diante do mundo como um homem frágil. A visão que João tem agora aqui mostra um Cristo glorioso e poderoso. A partir do versículo 13 ele mostra Jesus com vestes talares, uma representação aí do seu sacerdócio, depois cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, revelando o seu reinado. Depois a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, demonstrando a sua eternidade. Os olhos como chama de fogo, mostrando a sua justiça. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, mostrando a sua justiça. A voz como de muitas águas, mostrando a sua autoridade divina. Tinha a sua mão direita as 7 estrelas, a sua autoridade e domínio sobre os anjos da igreja, e da boca de Cristo saiu uma espada afiada de 2 gumes, mostrando a sua poderosa palavra, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força, mostrando assim a sua divindade. O que João vê não é simplesmente um homem bom com as suas limitações. O que ele vê é o Filho do Homem, agora com todo o seu esplendor, sua glória, seu poderio, com toda a sua autoridade, dizendo: é ele que está no meio da sua igreja. Não apenas um homem bom que nós seguimos o seu exemplo, mas nós vemos a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que está com todo o poder e toda a autoridade no meio da igreja sofredora. Isso, meus irmãos, nos mostra como que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deposita sua fé e essa confiança em alguém que sabe quem nós somos, que conhece as nossas dores, mas mais do que isso, é alguém que tem poder para nos acudir e nos socorrer nas nossas tribulações. Não é simplesmente alguém que se coloca do lado e diz: eu queria poder fazer alguma coisa para te ajudar, mas eu estou de mãos atadas. Não, nós olhamos para Cristo como aquele que é todo poderoso e pode todas as coisas e que está no meio da sua igreja. Para quê? Para que fique evidente que nós sim, como seres humanos, somos frágeis, pequenos, fracos, e Cristo se identificou com isso, mas Ele conhece também que nós necessitamos de algo mais
para que então sejamos socorridos. Nós necessitamos da graça de Deus e do poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós, quando reconhecemos que somos fracos, de que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem poder pelo fato de ser rica, de ser poderosa, de ter respeito na sociedade, mas ela é fraca e ela é limitada, mas ao mesmo tempo ela é capacitada pela graça de Deus, para que nessa graça nós louvemos ao Senhor Jesus pelo seu poder e pela sua autoridade. Nós então, nesses dias, vemos que os nossos ídolos não são os ídolos que o mundo tem, ou não podem ser os mesmos ídolos, porque justamente aqueles que dependem do seu dinheiro, dependem às vezes do seu braço forte, dizendo: não, eu sou trabalhador, eu consigo, pode vir crise, pode vir qualquer coisa, porque eu vou aguentar. Mas a palavra do Senhor nos diz para que nós então reconheçamos que nós somos fracos, mas o Senhor Jesus é aquele que é poderoso e está no meio da sua igreja, capacitando e sustentando a sua igreja. Ele então, com o seu poder, no meio da sua igreja, nos encoraja a seguirmos adiante. E por último, meus irmãos, o versículo 17 ao versículo de número 20, Jesus ele encoraja a sua igreja, levando a sua igreja a não temer. Versículo de número 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. A reação que João tem é exatamente a mesma reação que os outros profetas do Antigo Testamento tiveram ao se deparar com o poder de Deus, ou com a manifestação da glória de Deus. Como Daniel cai como morto ao contemplar a glória de Deus, como Isaías, lá no capítulo 6, ele contempla o Senhor e ele diz: ai de mim, porque sou pecador. João então, ele vê aquilo, vê a glória e o poder de Cristo Jesus, ele cai, ele então como morto aos pés de Cristo. E aqui nós vemos então a Cristo se aproximando dele, tocando, e dizendo: não tenha medo, não temas. E depois ele dá o motivo pelo qual João não deveria temer. Ainda no versículo 17 diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se aproxima e diz: não tenha medo, João, porque eu sou aquele que existe desde o início, sempre existirá, ainda que quando ele assumiu a forma de homem, ele foi levado à morte, mas ele ressuscitou, e a sua ressurreição não foi apenas para que ele cumprisse mais alguns anos de vida e depois morresse outra vez, mas ele diz: eu ressuscitei para viver pelos séculos dos séculos, e eu então venci a morte. E ele diz então: não apenas eu ressuscitei e permanecerei vivo, mas como também eu tenho vitória, tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. João ouve isso da parte de Cristo, para que justamente ele seja encorajado naquele momento de perseguição da igreja, e a igreja que está passando por aquele momento veja a Cristo Jesus como sendo vitorioso sobre o maior inimigo do ser humano, a morte, como que dizendo: não há mais aquilo que possa nos fazer mal. Justamente o pecado que entra no mundo e a morte que vem como salário desse pecado, como sendo algo inevitável para todos os seres humanos, Cristo se levanta e diz: eu tenho autoridade sobre essa morte. E agora os cristãos, diante disso, diante da promessa de vida eterna, eles sendo
conduzidos agora à morte por causa da tribulação, muitos deles sendo levados ao Coliseu romano para serem entregues às feras, para morrerem ao fio da espada. Jesus diz: o máximo que eles podem fazer com vocês é viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Jesus então diz a João, diz à igreja, diz a todos aqueles que estão diante de perigos e de morte, dizendo: eu venci sobre a morte. Não há nada então que venha de fato trazer temor à igreja do Senhor Jesus, porque eu sou superior a essas coisas. Talvez muita gente nesses dias temam por suas vidas, mas justamente os crentes, eles podem dizer: ainda que o pior venha acontecer, ainda que eu seja contaminado, levado ao hospital, tenha que estar internado, eu sei que em Cristo eu estou seguro eternamente. Eu sei que em Cristo a promessa é de que eu não devo temer, porque aquele que é todo-poderoso, que se revelou a nós, nos deu a segurança eterna. Mas ele ainda mostra aqui como que, de fato, essa igreja, ela pode não temer. Ainda no versículo de número 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. João recebe a incumbência de escrever tudo aquilo que ele veria, as coisas que aconteceria e as coisas que são, ou seja, a tribulação da igreja, aquilo que Cristo estava revelando, as coisas que sobreviriam à igreja. João deveria então registrar para que essa igreja não temesse. João, ao ser tocado naquele momento e ser convidado a escrever, ele está dizendo: pelas Escrituras, nós então somos consolados, nós somos encorajados pelo próprio Cristo Jesus. Em Cristo Jesus e na sua palavra, o povo de Deus segue adiante. Como eu disse para os irmãos, talvez muita gente nesses dias gasta muito mais tempo ouvindo vozes alheias do que a voz de Cristo. E a voz de Cristo está aqui na sua palavra, nos encorajando. A voz de Cristo está registrada para que o povo então leia, e nela a igreja tem a segurança. Você não vai encontrar segurança naquilo que as autoridades dizem. E coincidentemente, nós temos justamente nesses dias vozes contraditórias. Como é que você vai ter segurança nisso? Você não vai ter segurança, você não vai deixar de ter medo simplesmente escutando os especialistas, mas você deixará de ter medo ao ouvir a voz de Cristo e ler a palavra de Cristo Jesus. Mas ele diz ainda outras coisas, ele explicando a respeito daquilo que ele viu das estrelas e dos 7 candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele se refere especificamente às estrelas, ou aos pastores, aos pregadores, aos mensageiros da palavra do Senhor, aqueles que receberam a palavra, porque pela palavra eles então conduziriam a igreja a não temer. Não era simplesmente a voz do pastor, não era simplesmente as ideias ou aquilo que o pastor estaria dizendo para encorajar as suas ovelhas, como de repente nós vemos hoje muita pregação de autoajuda, que reflete não o desejo de Cristo para a sua igreja, mas reflete simplesmente o desejo de um homem, o desejo daquilo que as pessoas querem ouvir. Talvez isso encoraje as pessoas momentaneamente, mas não dão o encorajamento eterno, a segurança eterna, a coragem eterna que vem da palavra de Cristo Jesus. Por isso, os pastores que se levantam devem pregar a palavra que foi registrada, para que pela palavra de Cristo a igreja seja encorajada. Qualquer outra coisa que se ouvir não trará encorajamento real para a igreja do Senhor Jesus. E ele se refere também
a igreja como candeeiro no meio da escuridão, aquela que brilha. Os irmãos lembram lá lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele se refere à igreja dizendo: vocês são a luz do mundo. E aí ele chama a igreja, ou ele compara a igreja como uma candeia. A palavra grega que se tem lá em Mateus é exatamente a mesma palavra que tem aqui, traduzida por candeeiro, dizendo: a igreja é colocada como um candeeiro e ela não pode ficar escondida debaixo de uma mesa, mas ela tem que ser colocada em um local visível, para que então todos vejam o seu brilho e elas então vejam a direção, ou vejam aquilo que realmente traz luminosidade. E ali Jesus aplica dizendo: é para que a igreja mostre as suas obras, e para que então o mundo glorifique a Deus Pai por aquilo que a igreja está fazendo. Ou seja, o que é dito aqui já desde o início, de que a igreja tem sim uma missão em meio à tribulação que ela vai passar. Não é ficar acuada, não é ficar temerosa como o mundo, não é se retrair quando passar por momentos de dificuldades, mas ela, como luz entre as nações, iluminar, trazer luz, praticar aquilo que viria trazer a luz às outras pessoas. Corajosamente, essa igreja então se põe diante das nações, manifestando a glória do Senhor que habita no meio dela, mostrando as obras de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer como igreja. O mundo não pode ver a igreja temerosa. Imagine só você então lá no seu trabalho, você chega e você está morrendo de medo exatamente como os seus colegas de trabalho. Você tem que ser alguém que de fato chega e diz: eu não tenho medo, porque eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu não receio por aquilo que virá, porque eu estou seguro naquele que detém a igreja, que conduz a igreja, que controla o seu povo, que é o Todo-Poderoso. E o mundo então precisa ver essa luz da igreja, do testemunho da igreja, para que elas então glorifiquem ao Senhor. E o João então ouve isso, ouve ao encorajamento para que não tema, para que então pela palavra de Cristo, pela pregação dessa palavra, para que pela iluminação da igreja, do povo de Deus, o mundo então também veja a glória de Cristo Jesus. E é isso, meus irmãos, que nos encoraja. É isso que nos traz força nesses dias de tribulações que nós temos passado. Certamente, meus irmãos, dias difíceis virão. Certamente, notícias que não são agradáveis virão, de pessoas doentes, de economias que vão de mal a pior, de crises em todos os setores da sociedade, mas nós então, a diferença do mundo, nós não ergueremos ídolos falsos, porque nós temos o Senhor verdadeiro que se manterá, aconteça o que acontecer, e nós então nele estaremos seguros até o dia em que ele vier buscar o seu povo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos dá segurança, que nos dá conforto, que nos encoraja, apesar dos dias difíceis, das tribulações. O teu povo, Deus, pode permanecer seguro, sabendo, Deus, que o Senhor mesmo é quem está conduzindo a história e está sustentando a tua igreja. Louvamos o teu nome por Cristo Jesus, que está no nosso meio, que conduz a tua igreja e que conduz o teu povo. Que o Senhor nos encha de coragem, que retire todo o temor do nosso coração. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.